Olá, amigos do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo bem? Comigo vai muito bem. Eu queria poder compartilhar com vocês. Eu falei no vídeo passado, apresentei aqui as obras completas de Tolstói que eu tenho. Mostrei uma edição fantástica de 1960, outra de 61, são 3 volumes. Quem quiser, vou deixar aqui no card aqui em cima aqui, para poder ver, se for comprar aí fora aí. O encadenamento, lógico, será outro, não sei qual é o outro encadenamento, o encadenamento novo que eu comprei. Esse que eu comprei está com encadenamento diferente, foi restaurado. Mas, todavia, queria vos falar rapidamente, resenhar e fazer uma reflexão sobre uma das obras dele, uma novela, A Morte de Ivan Ilitch. Cara, se vocês quiserem ver uma coisa que faça você refletir sobre a vida do ser humano, sobre, mais ainda, sobre os últimos dias de um ser humano, a morte, no modo geral, eu te convido a ler aqui no meu livro aqui, A Morte de Ivan Ilitch. Dá para vocês verem aqui. Vocês vão ver nos dias de hoje, lógico, várias edições aí. Tem uma edição aí até muito bonita. Ela tem até algumas gravuras muito bacanas que faz você refletir em cada cena. Mas como eu estou esmiuçando o que eu mostrei para vocês, né, dessas obras aqui de Tolstói, e eu li aqui e me fez pensar muito. Eu não vou dar spoiler, tá? Pode assistir o vídeo sem problema. Vou falar por alto, que seria sinopse normal, mas você vai ver. O livro já, a história já por si fala, né? A morte de Ivan Ilitch. Você sabe que Ivan Ilitch morre, né? Isso aí é fatal. Você já está vendo já no próprio texto, próprio nome do livro. Mas o que faz você refletir isso tudo é que ele era um cara de bem de posição, era um funcionário público, né, de sua época, né? Nós estamos falando aqui no século XIX, é o personagem. E o cara era um juiz e ele tinha tudo, né, de bom. Poderia se dizer assim, que a vida poderia lhe oferecer. Porém, ele é acometido de uma doença. Eu não vou falar qual doença para não dar spoiler aqui. Não seria uma doença, um mal que ocorre, né, com ele, que o faz adoecer de forma paulatina, né? E ele começa a ver e lutar e tentar, ele quer viver, ele não se entrega a isso na vida dele. E ele tenta de todos os meios. Mas você vê na vida de Ivan Ilitch que ele não é diferente de muitos de nós, né, seres humanos. Muitas pessoas têm posição, muitas pessoas conseguem chegar em posições extremas na vida que você olha assim, poxa, mas o cara tem tudo. E você pensa às vezes que o cara tem a felicidade. Mas a grande realidade é que o cara está vivendo uma vida tão medíocre. Nunca pensou na família, né? Nunca pensou em Deus, a vida dele. Ele nunca pensou em nada que pudesse ajudar outras pessoas. E essa reflexão você começa a ler a história de Ivan Ilitch, e você começa a ver que é igual a muitas pessoas. É incrível como Tolstói consegue, cara, passar isso de uma forma incrível nessa história. É fora de série, tá?
e assim me arremete aos meus pensamentos, à minha vida. Hoje tenho 51 anos de idade. E você fala, poxa, mas isso, Ângelo, pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, acontece com todos nós. Eu me lembro muito bem de um amigo meu, que ele sempre falava na preleção antes do trabalho, né, para as pessoas que iriam ali trabalhar. E ele dizia o seguinte: a única coisa que eu tenho certeza na vida é que a morte virá. E todos nós corremos de uma forma incrível de pensar sobre a morte. Mas quando você pensa na morte de uma forma, né, como é que eu poderia dizer isso? De uma forma de reflexão e saber que você não pode desperdiçar a sua vida. É esse ponto interessante. O Ivan Illich viu que no final da vida dele, ele não teria feito o que ele deveria ter feito em toda a sua vida. Logo no início do livro, você vai ver que a mulher dele, ela está num quarto separado enquanto o marido está gemendo de dor. Cara, qual a esposa que se afastaria do marido sabendo que o cara está numa morte terminal, que não tem remédio, que os médicos estão mentindo pro cara a todo momento? E ele pergunta: o que está acontecendo, doutor? Tem solução? França a testa. Não sei. E você vê que o cara está querendo viver e a família do cara está se afastando dele, e a própria mulher dele. O que será? Cadê o amor dessa família? Tem alguma coisa errada. E pra gente também, quando você lê essa obra fantástica de Tolstói, eu peço a você que você faça uma reflexão. É um livro que você, quando você termina de ler, você fica pensando direto, tá? Incrível, cara. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Você realmente fica a pensar. Quando será o meu dia, né? Como vai ser? Será que eu vou ter arrependimentos do que eu fiz? E me fez lembrar, um dia eu farei aqui, tá, gente? Um vídeo. Existia um pregador chamado Jonathan Edwards, um pregador americano, muito famoso, ainda da linha dos puritanos, do movimento puritano, né? Inglês, embora ele fosse norte-americano, né? E existe um livro dele chamado As 70 Resoluções, de Jonathan Edwards, e que ele parece que leva tudo ali como um pregador, né, de sua época, e ele parece que ele se preparava nessas resoluções dele, do que ele podia pedir a Deus forças para ser aquilo, e falava: Deus, eu sozinho não posso fazer, eu preciso que o Senhor me ajude para que eu seja assim. E parece que Jonathan Edwards, até o último instante, os últimos suspiros, as suas cartas, ao lado de sua filha, ele morre muito jovem, morre com 50 e poucos anos, ele morre jovem, sim. Era um cara que sempre, na dieta dele, tudo ele fazia para a glória de Deus, né? Jonathan Edwards, tudo ele fazia como um puritano, daquele movimento da época dele, ele sempre fazia pensando em Deus: será que eu estou fazendo as coisas certas? Me ajuda, me dê forças. E é incrível, eu faço uma conotação aqui com essa história do Ivan Illich, de Tolstói, e com Jonathan Edwards, que ele se prepara para o final da sua morte, ao contrário de Ivan Illich, que não faz isso. Vive uma vida medíocre, tá? Vive uma vida medíocre. Ele não pensa em nada. Ele pensa só em se dar bem, né? E conseguir as coisas, não olha de forma que deveria olhar para a sua família. E Jonathan Edwards, ele já vai numa linha diferente, e ele parece que se prepara a vida dele todinha para o último dia da vida dele. Incrível. E ele sempre pensava em uma das suas resoluções também lá, ele fala que ele via as pessoas, quando ele era jovem, as pessoas falavam assim: eu com 60 e poucos anos, 70, 80, 90, poderia ter vivido uma vida melhor. Ele disse: Deus, eu não farei isso.
Ele, com 18 anos, ele começa a escrever as resoluções dele. Isso era uma coisa comum, ele viveu em 1700 e pouco, na época deles. Eles faziam esses projetos de vida. E ele fala, Senhor, eu quero viver uma vida que quando eu chegar no último suspiro meu, nos últimos momentos da minha vida, eu olhe para trás e diga, eu fiz o máximo que eu pude. Cara, isso é fantástico. Contrastando com a vida de Ivan Litick, desse personagem de Tolstói, ele começa a remoer toda a sua vida. E ele começa a ter medo de tudo o que ele está passando. E ele vê no final, não vou dar spoiler, tá, pessoal? A história é muito mais do que isso, estou só pincelando. Ele vai, no final, ele vai ver que para ele só resta realmente, para acabar com o sofrimento da família que parece que não liga mais para ele, de ele morrer. Muito interessante, uma reflexão. Eu falo para você agora, reflita sobre sua vida. Será que nós temos vivido, eu também, uma vida que quando eu olho para trás, no meu último instante, se assim Deus me permitir que eu ainda consiga, se não for repentina, meu Deus, será que eu vivi uma vida que eu deveria viver? Será que eu aproveitei as coisas boas que a vida poderia me dar e não prejudicar assim as pessoas, não fazer mal, Senhor, as coisas que o Senhor não queria que eu fizesse? É uma reflexão super importante que eu deixo para vocês aqui agora. Já estou com 11 minutos, não vou me demorar mais, mas fui bem objetivo. A vida de Ivan Litick. E eu faço essa conotação e uma reflexão com a vida também de Jonathan Edwards, desse pregador do século XVIII, né? Para vocês aqui agora. Tá bom, pessoal? Leia A Morte de Ivan Litick, de Lev Tolstói. E se puder também leia as 70 resoluções, ou pesquisa na internet, tem um livro aí, As 70 Resoluções, de Jonathan Edwards, que fala também um pouco sobre de você viver a vida e de uma forma que você chegue no último dia e se lembre que você fez o máximo na sua vida, para que vivesse uma vida digna e principalmente diante de Deus, uma vida que valesse a pena, a vida que Deus te deu e você desperdiçou-a de forma violenta, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí embaixo, o que você achou, leia o livro, leia pausadamente, é um livro pequeno, tá? Tem 70 páginas, você lê não está, é uma leitura gostosa, a história dele, as reflexões, muita coisa acontece na vida dele, eu não falei porque senão dá spoiler, mas é fantástico você ler, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Obrigado.